tem essa página principal. E indo na aba cursos, a gente consegue ver os produtos do Estratégia. Então, aqui no catálogo de produtos, na parte inicial, a gente tem os cursos em destaque ou os lançamentos deles. E quando você abaixa aqui, a gente consegue ver na totalidade os outros produtos, opções de pagamento, etc. Mas vamos ver primeiro, então, o curso extensivo. O curso extensivo, ele tem a ideia de ser um curso mais longo, tanto que a programação dele é para 52 semanas. Para você que tem um pouco mais de tempo para se preparar para as provas de residência, ou quer usar como um suporte para o internato mesmo. Então, vamos analisar aqui rapidinho as atribuições. Indicados para alunos de medicina e promoção e médicos formados com o objetivo de ingressar nas residências médicas de acesso direto. Isso aí que eu falei. Então, os materiais contidos nesse pacote são cronograma exclusivo, que é realmente muito bom. Eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Com o guia que você quer usar o material deles. Livros digitais exclusivos disponíveis para download, que também são bem completinhos. Resumos para orientar sua revisão e otimizar seu tempo de estudos, que são meio que uma versão bem mais compacta e direcionada dos livros digitais. Os slides das aulas, as videoaulas planejadas. Simulados exclusivos, que também é uma coisa assim muito boa. Fórum de dúvidas, que é o espaço para você tirar suas dúvidas sobre as questões, sobre as aulas. Acesso ao maior banco de questões. Então, se você adquirir o extensivo, você também tem junto o banco de questões, ou você pode adquirir separadamente. Analista de desempenho, que é uma ferramenta nova. O Estratégia Cast e as salas VIPs e monitorias, além do acesso ao curso de atualizações para a residência médica. Então, você consegue acessar tanto o computador como o tablet, celular, e tem um tempo de duração de 12 meses. Atenção, uma coisa importante. Os preços do Estratégia Med, eles vão mudando ao longo dos anos, de acordo com a demanda, e de acordo também com produtos promocionais. Isso acontece em qualquer cursinho de residência, qualquer cursinho para qualquer coisa também. Então, épocas promocionais como Black Friday. Então, vamos abrir o curso extensivo para a gente ver como é que é. Além da página dos cursos, dos catálogos, a gente tem a área do aluno, que a gente faz o nosso login e a gente consegue acesso aos nossos cursos, além de algumas outras ferramentas. Na página inicial da mesa de estudos, que é essa área de alunos, a gente tem como ver as nossas últimas atividades, os eventos gratuitos do Estratégia, porque eles têm vários eventos no YouTube. Agora está se aproximando das provas de residência desse ano de 2023, então eles têm várias aulas de resumo, preparação, mentorias, premonições que eles também fazem, e você consegue acessar isso sendo ou não aluno, porque a maioria desse conteúdo fica gratuito no YouTube. Além disso, as últimas listas de questões que você fez. Então, vamos para os meus cursos e acessar o extensivo. Curso extensivo. Antes de começar a mostrar mais os cursos, o que o curso tem, vou mostrar o cronograma, que eu acho que é uma ferramenta assim, excepcional. Que se você é uma pessoa que é um pouco desorganizada, como a maioria das pessoas, eles já te dão basicamente uma alvejada do que você tem que fazer para conseguir completar o curso deles inteiro no final das 52 semanas. Então, eles têm esse cronograma aqui com todas as atividades e quando você precisa fazer, as metas por semana. Esse cronograma, ele usa uma estratégia de engenharia reversa. Como assim? Eles pegam as principais provas e eles te mostram o conteúdo por ordem de relevância. Então, no início do ano, eles vão te mostrar os conteúdos que são mais cobrados, têm maior incidência nas provas, e conforme vai passando o ano, eles vão te mostrando conteúdos que são ou menos relevantes nas suas avaliações. Então, te dá tempo para se expor mais ao conteúdo, revisar mais aquele conteúdo, e então isso é tudo bem pensadinho para você ir revisando com maior frequência. Então, o tempo médio recomendado para a conclusão de cada tarefa é até de 2 horas para tarefas de teoria e até 3 horas para as tarefas de revisão. Então, eles têm tarefas de teoria, que são as aulas, são a leitura dos livros digitais, dos resumos, e tarefas de revisão, que podem ser tanto leitura como por questões ou até por flashcards. Eu vou ser bem sincera, na revisão, eu não faço nada de teoria, eu vou direto para as questões, e se houver necessidade de voltar para a teoria, porque meu índice de acerto naquela lista de questões foi bem reduzido, aí eu volto, checo o resumo, checo alguma coisa que ficou mais pendente, mas para economizar meu tempo, porque eu sei que a gente tem uma rotina super pesada, principalmente no internato, quanto menos tempo a gente utilizar para revisão, a gente consegue revisar mais coisas, né? Então, essa é a minha opção. Agora, o que eu acho assim, sensacional é que eles dão tudo de mão beijada para você. Semana 1, resumo. A gente vai ter o passo a passo de cada tarefa que você tem que fazer. Então, a primeira tarefa da primeira semana é livro digital, imunizações, teoria 1. Então, você vai ter que ler das páginas 7 a 25 do livro digital de imunizações. E ele ainda te dá
o link para você ir diretamente, não ter que ficar caçando a matéria de pediatria. Então vamos lá, pegar aqui o link e acessar. Então o link já vai te deixar aqui na página de pediatria dedicada a imunizações. Então a gente tem o livro digital, que é o que ele recomenda. É bastante texto, mas aqui é uma alternativa para você. Imunizações, geralmente a gente vê na faculdade, a gente tem já um contato inicial com isso nas aulas de pediatria. Então não necessariamente você precisa ler todo esse livro digital. Você pode ir para o livro resumo e aproveitar um contato um pouco mais otimizado com essa matéria. Você consegue ver o mesmo conteúdo, só que mais direcionado para a prova, mais direcionado para as questões e em menos tempo lendo. Então, essa é uma dica minha. Aí você pode voltar para os livros digitais se você tiver alguma dúvida, se você quiser alguns comentários mais aprofundados na matéria, principalmente aqueles conteúdos que você nunca viu na vida. Aí eu acho que vale a pena você voltar para os livros digitais. Mas se você já teve aquele contato inicial, já ouviu falar, eu acho que você já pode otimizar seu tempo indo para o resumo. E quanto mais cedo chegar as questões, para mim, melhor. Tá bom? Porque você consegue colocar realmente em prática. Então, nos resumos, a gente tem uma coisa bem mais enxuta, bem mais direcionada. Então, além disso, a gente também tem flashcards, que funcionam como aqueles cartõezinhos de papéis. Mas eu vou ser bem sincera que para flashcards, eu não uso plataforma. Tudo isso a gente tem em todos os conteúdos, tá bom? Só que os mapas mentais são uma coisa... São resumo do resumo. Então, assim, é para aquela pessoa que já se expôs variadas vezes aquele conteúdo. Então, voltando aqui para o cronograma, todas essas atividades são estruturadas dessa forma. Então, a gente tem aquela tarefa de pediatria que a gente viu. E a gente ainda tem, além do link que te direciona para esse material, a gente tem observações. Por exemplo, você pode substituir a indicação da leitura pela visualização da videoaula. E se você for um aluno avançado, você pode realizar a tarefa muito rápido. Pode substituir a leitura pelo resumo estratégico, que foi aquilo que eu falei para vocês. E eles têm isso para todas as tarefas do cronograma. Então, a gente tem 420 páginas de cronograma para te explicar tudo isso. E, além disso, do cronograma, a gente também tem uma planilha que eu acho super interessante. Cadê? Deixa eu achar. Aqui. É a planilha. Vou até abrir que já está aberta aqui para vocês. Que ela funciona como um braço do cronograma de estudos. Porque, além das tarefas teóricas, como eu falei para vocês, a gente tem as questões. Então, você tem como marcar aqui todas as tarefas que você faz. E ele vai te mostrar no quadro geral o seu percentual de acertos, o percentual de tarefas feitas. Então, você tem como acompanhar o seu desempenho no curso por essa planilha. E assim, eu adoro planilha, eu acho sensacional essa ideia deles. E você consegue dividir isso por matéria. Então, vamos lá. Imunizações, eu fiz? Sim. Então, eu consigo marcar aqui o número de questões que eu também fiz e o número de acertos. Então, ele me dá o percentual de acertos. E aqui embaixo, ele tem o total de atividades que eu fiz, 46. Isso aqui já a planilha pronta que eles deram, tá? Eu tenho a minha, mas essa aqui tá... deixei o modelo que eles entregam mesmo para vocês terem uma noção. Total de questões que eu fiz, total de acertos. E aqui no quadro geral, ele pega todas essas informações e te dá aquilo que você já fez. Então, você tem uma noção, principalmente por esse gráfico, de como está o seu andamento na sua preparação para a prova. E assim, para mim, isso é sensacional. Se você é uma pessoa que tem aquela sensação boa de marcar a tarefa feita no final, essa planilha aqui para você vai ser incrível, eu adoro. Eu acho muito, muito maneiro. Se eu fosse vocês, eu já introduziria as questões desde o início. E eu vou mostrar como montar a sua lista de questões do mapa de questões. Mas como ele considera que você não sabe nada, é importante sim você se expor a esses conteúdos teóricos, mas considerando que você é um aluno aplicado durante a faculdade, você já se expôs a alguns deles, então já tem a habilidade de começar as questões desde a primeira semana de estudos. Vamos ver que eles também disponibilizam listas de questões com base naquele tema para você. Então você já tem a lista pronta, é só clicar, que ele já vai te direcionar para o banco de questões, e é só você fazer. Você não tem nem o trabalho de montar a sua própria lista. Mas você pode fazer isso se quiser, e eu vou te mostrar quando eu mostrar o banco de questões. Então aqui, ó. Aqui estão as questões, e você vai fazendo, tá bom? Se você é uma pessoa que entrou um pouquinho depois, ou tem menos tempo para se preparar, eles também têm um cronograma para menos semanas, para 40 semanas, que entra mais ou menos ali por março, e o cronograma de reta final, que entra ali por volta de maio. Esses cronogramas são mais curtinhos, e também tem uma introduçãozinha aqui para mostrar como funciona o cronograma. Eles são mais curtinhos e têm menos objetivos de teoria. Eles são bem mais focados em revisão, bem mais focados em prova. Então, você tem que pensar em quando você vai entrar num curso desses, considerando
a sua exposição prévia, os conteúdos, considerando o tempo de preparação também. Se você é uma pessoa que entra no início, você tem muito mais tempo para se preparar. Mas se você é uma pessoa que entra mais no final, você tem que realmente ser mais objetivo nos seus estudos. Então, priorizar sempre questões, priorizar simulados. Então, esses problemas vão te direcionar para um estudo mais rápido, mais ligeiro. Voltando agora para o curso extensivo, a gente consegue ver todas as disciplinas que a gente tem. Então, a gente tem desde cardio até preventiva, até obstetrícia, pediatria, reumato, tudo isso, todos os cursos a gente tem todas aquelas ferramentas que eu falei. Aula, resumo, livro digital, a gente tem os slides, tem os mapas mentais, vai abrir aqui cirurgia. Se você quer ser uma pessoa mais rápida, quer fazer um estudo mais rápido, ou tem menos tempo para estudar, todos os temas têm essa aula resumo, que ela é um pouco menor e também foca mais nos conteúdos cobrados em prova, em vez de ficar pormenorizando os detalhes daquele tema. Então, acho que a gente já passou por tudo que a gente precisava no curso extensivo e vamos para o banco de questões. Então, aqui no catálogo de produtos, a gente já clicou no banco de questões e vamos ver o que eles têm. Além do banco de questões, geralmente quando você assina, você ganha bônus que são os resumos estratégicos, que também são naquele pique bem objetivo, mais direcionado para as questões e mais direcionados para as provas. Então, a gente tem de todas as especialidades que caem nas provas, das maiores provas de residência do Brasil. Então, a gente tem, pelo banco de questões, o aprendizado prático e direto, por meio de tabelas, fluxogramas, mnemônicos e métodos que facilitam a memorização de conteúdo. Então, toda questão, ela vai ter o gabarito, vai ter um comentário utilizando desses artifícios para você fixar melhor aquele conteúdo e lembrar quando precisar fazer a prova. Então, a gente vai ter um banco de questões com mais de 191 mil questões disponíveis, sendo mais de 91 mil comentadas, alternativa por alternativa, e mais de 62 mil resolvidas em vídeos pelos professores especialistas do Estratégia Média. Também temos acesso a simulados exclusivos com questões inéditas para você testar seus conhecimentos e identificar os tópicos que precisam de atenção. Esses simulados são bem legais para você simular a questão de prova, para você treinar e ver como está seu desempenho. Eles fazem variados simulados ao longo do ano. Eu acho que agora a gente está em outubro, foram 13 ou 14 simulados. Então você tem como praticar com uma boa frequência. Além de ter fórum de dúvidas para você perguntar sobre as questões, os temas, ou você pedir o comentário como naquela questão específica não tem comentário. E análise de desempenho, que é uma ótima ferramenta para mostrar se você realmente está estudando ou não. E eu vou mostrar isso para vocês. Assim como o extensivo, você tem como acessar para celular e tablet também, além do computador, e 12 meses a partir da data de pagamento no plano anual, tá bom? Então vamos lá para o banco de questões. Abrindo aqui o banco de questões com vocês já conseguem ver aqui, mesmo com meus filtros aplicados, porque eu tiro as questões que são sem soluções, certo ou errado, discursivas, anuláveis e desatualizadas, porque essas são as provas que eu pretendo fazer por enquanto, esse tipo de questão ainda não vai cair. Então, mesmo aplicando esses filtros, eu ainda tenho 22.043 questões para eu fazer com a plataforma de Estratégia Média. E além disso, eu tenho como filtrar essas questões por especialidade ou assunto, por instituição, por ano, por região, professor, finalidade, banca e duração. Tá bom? Então, eu geralmente filtro por especialidade e assunto, porque eu acho que eu consigo direcionar com base no tema que eu estou estudando, e vocês vão ver como funciona. Eu posso criar a minha lista, ou eu posso usar listas já sugeridas pela Estratégia Média, que eu já vou mostrar para vocês. Então, vamos aproveitar que eu estudei esse tema por agora, vou botar de doença do refluxo. Deixa eu ver. Doença do refluxo. Vamos estudar isso aqui rapidinho. Então, eu tenho como criar uma lista de exercícios, ou eu tenho como criar um método de simular. Como eu faço essas listas com base no tema que eu estudei e vou conferindo as respostas conforme eu vou fazendo as questões, eu boto no modo lista mesmo. Então, eu tenho 394 questões desse tema. E para criar minha lista, eu posso dar um nome que eu quiser. Professor Faia, por dia 12/10. Aí eu também tenho a possibilidade de criar pastas e organizar melhor minhas listas. Então, vou botar aqui. Acho que não tem gasto. E eu posso limitar o número. Vou botar 30 questões. Tá bom? Então, eu posso criar minha lista ou eu posso basicamente ver as questões antes de criar minha lista e já ir fazendo se eu quiser. Então, a gente tem variados tipos de questões mais objetivas, questões com casos clínicos. E nessas questões a gente vai ter, então, os comentários. Essa aqui, geralmente, nos comentários, eles geralmente fazem um resuminho do assunto e vão comentando alternativa por alternativa para você saber exatamente por que você acertou ou por que você errou a questão.
Então, essa aqui tá bem limitadinha, bem completinha. E no final a gente ainda tem um vídeo de resolução. Então, esse aqui tem 2 minutos que um professor ele comentando a questão. Aí embaixo disso a gente tem ainda o fórum de dúvidas, onde a gente pode tirar, ver, não entendi essa parte, esse ponto. E aqui tá o José comentando e o estratégia aqui respondendo. Então, se você quiser montar sua lista, é assim que você vai fazer. Você tem possibilidade de mostrar, de montar variados tipos de lista. E ainda organizar da forma que você quer. Eu quero que mostre uma questão por vez. Eu quero que mostre 5 questões por vez. Você pode também organizar com mais antigas primeiro, mais recentes. Aí você faz da forma que você quiser, da forma que mais te agradar. E vindo aqui na aba listas e simulados, a gente também consegue conferir as listas já preparadas pelo Estratégia Med e os simulados também anteriores, porque os simulados a gente tem como fazer inscrição e fazer no dia específico, em que a gente tem acesso ao ranking também, para ver como a gente está ali em comparação a outras pessoas que vão prestar aquela mesma prova que a gente, ou a gente tem como fazer depois, tá bom? E depois que esses simulados já foram ao ar, já teve o dia certinho, já saiu o ranking, a gente consegue fazer a prova aqui pela plataforma de estratégia. Então, simulados. A gente tem como ver os de 2023, os dos anos anteriores. Então, a gente vai ter simulados do Revalida ou da Residência Médica. Aí, eu acertei, ó. Esse ano a gente teve 14 simulados. E a gente também pode fazer as listas sugeridas pela Estratégia Médica. Então, abrir o link, listas sugeridas. E vai ter sugestões de listas de todas as especialidades que eles têm no curso. Além disso, a parte que, assim, eu acho sensacional do banco de questões é a análise de desempenho. E a gente consegue ter uma visão geral do nosso desempenho. Então, desde quando eu assinei estratégia, eu fiz 2.000 e poucas questões e meu percentual de acertos tem sido 61%. E aqui eu tenho como ver quando eu fiz questões, eu tenho todos os dias que eu fiz questão ficam registrados aqui, além de ver a quantidade de acertos em cada disciplina, além de comparação com o geral. Então eu consigo ver como eu estou em comparação aos meus concorrentes e o número de questões que eu fiz por especialidade. Dá para ver, por exemplo, que clínica médica é qual eu estou fazendo mais questões. Então, além de separar por disciplina, eu também consigo separar por assunto. Então, a gente também consegue ter essa mesma ideia e comparar com o geral, com base nas listas que você tem feito. Aí, isso, você também tem questões e acertos por instituição, então, do NESP, Quadrix, etc. E aqui é essa parte aqui que mais pega a gente no pulo, que você consegue ver a sua evolução temporal em número de questões e acertos. Então, se você tem esses gaps igual eu tenho, que eu tô deixando a desejar alguns dias, alguns meses, que o internato tá um pouco mais pesado, você consegue ver, não tô estudando bem. Tem momentos que eu tô indo bem, tem momentos que eu tô caindo. Então, você consegue ter essa visão mais crítica do seu desempenho com essa ferramenta do estratégia. E assim, você consegue ver se você realmente está se dedicando, se você não tá. E você consegue se dar um puxo de orelha igual eu faço comigo. E eu tenho que tomar jeito. Então, galera, usem esse vídeo para tirar as dúvidas de vocês sobre a plataforma do Estratégia Med e ver os